Olá, meu nome é Nathalie Cristine de Souza Silva, sou estudante da Agroecologia 1 do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e aluna do professor Eduardo Magalhães. E hoje irei falar sobre as práticas edáficas e vegetativas. Primeiro vou começar falando sobre as práticas edáficas. Mas antes de tudo, aqui está o conteúdo da nossa apresentação. Ele é baseado em 6 tópicos, sendo ele conceito geral, objetivo das práticas edáficas, principais tipos de práticas edáficas, benefícios diretos das práticas edáficas, consequência da ausência dessas práticas e temos também a conclusão. Então vamos começar falando sobre o conceito geral, porque o que é uma prática edáfica, né? Então, as práticas edáficas, elas são técnicas de manejo feitas diretamente no solo. E elas são muito utilizadas para melhorar suas condições físicas, químicas e também biológicas. E elas também ajudam a que o solo sustente o peso da planta, né? E elas envolvem tudo que o agricultor faz para deixá-la mais fértil, né? Então, elas servem para melhorar a fertilidade do solo, corrigir o problema da acidez, melhorar a estrutura do solo, reduzir a compactação e diminuir a erosão. Mas isso a gente vai entender mais para frente na nossa apresentação. Agora, vamos falar os objetivos das práticas edáficas. As práticas edáficas, elas têm diversos objetivos, mas dentre eles temos melhorar a fertilidade do solo, que no caso seria aumentando o tanto de nutrientes, né, a disponibilidade de nutrientes que aquele solo tem. Temos também corrigir problemas químicos, como a gente falou antes, né, que no caso seria a acidez, o excesso de alumínio, entre outros. Também melhorar a estrutura física do solo, que seria deixar ele menos compactado e menos poroso, né. Também aumentar a infiltração e a retenção de água, que no caso evitaria as enxurradas e também evitaria com que essas enxurradas levassem o solo, né, os nutrientes do solo. Então, ele ajuda nisso, né, em aumentar a infiltração e reter água, também mantendo a umidade desse solo. Também estimula a atividade biológica do solo, né, que no caso seriam os micro-organismos e a fauna benéfica. Também temos prevenir erosão e degradação do solo, que como eu falei, também está muito associado ali na evitar enxurradas, né, que no caso seria aumentar a infiltração. E aumentar a produtividade das culturas, no caso criando melhores condições para o crescimento da planta. Como a gente falou no último, é uma condição assim, deixar o solo mais forte para que ele consiga suportar o peso da planta. Agora a gente vai falar sobre os principais tipos de práticas edáficas. Temos diversos tipos, mas vamos falar os principais. Bom, primeiro temos a correção do solo, que no caso vai envolver a calagem, gessagem e outras técnicas também para corrigir, como a gente tinha falado, a acidez e equilibrar os nutrientes do solo para que esse solo esteja sempre saudável, que no caso cada um seria encaixado para o que o seu solo precisa, né? Então, por exemplo, a calagem, como aqui nosso slide fala, seria a aplicação de calcário para elevar o pH e diminuir a acidez. Então, temos diversas práticas para a gente conseguir ali aplicar o que o solo precisa. Depois temos a adubação, que seria o uso de adubos orgânicos ou minerais para aumentar a fertilidade e repor nutrientes. Então, como eu falei, a gente vai procurar o que o seu solo está precisando e vai corrigir. No caso aqui, a adubação ela pode ser corrigida com mineral, no caso MPK, micronutrientes, entre outros. Depois temos o manejo físico do solo, que seria ação como a aração, gradagem, subsolagem para melhorar a estrutura do solo, né? Para que o solo ele consiga suportar a planta, como a gente já tinha falado, reduzir a compactação e também aumentar a infiltração do solo. Bom, aqui no 4 a gente tem o manejo da umidade, que no caso seria técnicas como a irrigação, drenagem e também a manutenção de cobertura vegetal, para controlar a quantidade quantidade de água que o solo tem, para nem passar nem faltar água para o solo.
Também temos a conservação do solo, que são práticas como curvas de nível, terraceamento, plantio em contorno e também a cobertura permanente para reduzir as erosões e proteger o terreno. Então a gente tem esse tipo de cultura para proteger o solo mesmo. E por último, a gente tem a rotação de culturas, que no caso seria a alternância, assim, planejada já, de diferentes culturas, para a gente conseguir sempre equilibrar os nutrientes do solo. E também, além de equilibrar, a gente conseguiria reduzir pragas e melhorar a saúde do solo. Agora a gente vai falar sobre os benefícios diretos das práticas edáficas. Bom, as práticas edáficas, elas trazem vários benefícios assim para o solo, né, e para a produção agrícola também. Elas melhoram, como a gente falou lá no primeiro slide, as condições físicas, químicas e também biológicas do solo, garantindo um ambiente mais favorável em questão assim, para o crescimento da planta. Entre eles, temos os principais benefícios, né, que são mais ressaltados assim dentro da agronomia, que no caso seria o aumento da fertilidade do solo, que vai tornar os nutrientes mais disponíveis para a planta, né? Então, a gente vai ter esse aumento da fertilidade do solo, o que é um grande benefício para as plantas e para o agricultor. Também temos melhorar o desenvolvimento da raiz, porque devido a um solo mais solto, né, estruturado e ventilado. Então, como a gente vai ter esse solo mais preparado, as raízes elas vão conseguir se desenvolver melhor. Também temos a redução de erosões, como a gente tinha falado, né, que no caso vai proteger o solo contra a perda de matéria orgânica, de nutrientes, ali de uma parte importante do solo. Então a gente tem essa proteção e essa redução de erosões do nosso terreno. Também tem melhor aproveitamento dos adubos e corretivos, que no caso faz com que diminua desperdícios, né, ali dentro do campo agrícola. Também temos a conservação do solo a longo prazo, que é um dos fatores que são os melhores benefícios assim, que a gente consegue observar. Essa conservação do solo a longo prazo, porque um agricultor ele não precisa de um solo bom somente um ano, ele precisa de um solo bom por vários anos. Então as práticas edáficas, elas ajudam essa conservação do solo, para que consiga plantar no ano seguinte, né? Sem perdas, sem prejuízos, enfim. Também temos o aumento da produtividade agrícola das culturas, né? Porque com as plantas mais saudáveis tem mais rendimento, né? E como a gente fez esse preparamento do solo, essa preparação do solo, as plantas vão se desenvolver melhor. Então, acaba que a gente percebe-se notoriamente esse aumento da produção das culturas, né? Além disso, temos a conservação do solo a longo prazo, como a gente já tinha falado, e a sustentabilidade ambiental, porque vai reduzir impactos negativos para o ambiente também e vai evitar, como a gente tinha falado, a degradação do solo. Bom, como falamos dos benefícios, agora a gente vai falar das consequências da ausência das práticas edáficas. Bom, quando as práticas edáficas não são aplicadas, o solo perde qualidade de produção agrícola e é diretamente assim, prejudicado. E a gente tem diversas consequências, mas dentre elas eu coloquei as principais, que são as mais notórias ali no campo agrícola, que no caso seria o empobrecimento do solo, né, com a perda de nutrientes essenciais, porque quando você perde esses nutrientes, o solo ele vai ficar menos fértil, ele vai ficar mais pobre. Então a gente vai ter esse empobrecimento do solo. Além disso, a gente entra também com o aumento da erosão, porque a gente não vai ter aquela preparação contra a erosão, né, que a prática edáfica traz. Então a gente terá um aumento da erosão que vai levar à remoção da camada fértil do solo. Então isso é um grande malefício para as plantações. Também tem a compactação do solo, que vai dificultar a entrada de água, ar e também o crescimento das raízes, porque com o solo compactado, as raízes têm mais dificuldade de crescer. Além disso, também temos a baixa retenção de água, que
deixando o solo mais seco e menos produtivo. Então, com menos retenção de água, o solo ele fica mais seco, logo então a produtividade vai cair. Então, a gente tem esse malefício que também é muito ruim dentro das lavouras. Também temos a diminuição da produtividade, porque como a gente falou antes, as práticas edáficas, elas ajudam no aumento da produtividade, mas a ausência delas, elas diminui a produtividade das culturas, né? Com plantas fracas e baixo rendimento, porque as plantas não vão conseguir se desenvolver tão bem quanto no solo bom, como vão desenvolver num solo que está compactado e com baixa retenção. Então, a gente vai ter essa queda da produtividade. Também tem maior indecência de pragas e doenças, devido ao desequilíbrio do ambiente. Então, tipo assim, como o solo ele não foi preparado, ele vai ter esse desequilíbrio e vai ter essa maior indecência de pragas e doenças nas plantas. Também temos a degradação ambiental, como o assoreamento de rios, né, e a perda da biodiversidade, que também é um malefício. E por último, a gente tem o aumento dos custos de produção agrícola, já que vai ser muito mais necessário usar insumos para compensar a baixa qualidade do solo. Então a gente vai acabar gastando mais dinheiro para conseguir repor esses nutrientes que seriam facilmente repostos com as práticas edáficas. Bom, então, depois disso, a gente vai para a nossa conclusão. E a gente conclui que as práticas edáficas, elas são fundamentais para garantir a qualidade e sustentabilidade do solo, né? Assegurando, uma boa condição para o solo. E elas são muito importantes. E a gente também percebe que, sem elas, a gente tem grandes malefícios dentro da agricultura. A gente também percebe que as práticas edáficas, elas asseguram boas condições para o desenvolvimento das plantas e também aumenta a produtividade agrícola. Elas também englobam ações como correção, adubação, manejo físico, controle da umidade, conservação e rotação de culturas, como a gente tinha falado antes. Então, elas são indispensáveis, como está no slide. Elas são muito importantes. Então, em resumo, as práticas edáficas, elas representam o cuidado direto com o solo e elas evitam a degradação do solo, né? E garantem também que continue sendo recursos produtivos e equilibrados não somente a curto prazo, mas a longo prazo também. Então, com tudo isso, a gente percebe o quanto é importante as práticas edáficas e como elas são indispensáveis. Bom, então vamos dar agora continuidade à nossa apresentação, falando das práticas vegetativas. Aqui está um índice dessa apresentação. Ela também consiste em 6 tópicos, como a última, que no caso seria o conceito, a importância delas, os principais tipos de práticas vegetativas, benefícios das plantas vegetativas, aplicações e a nossa conclusão. Vamos então começar falando sobre o conceito geral do que são as práticas vegetativas. A gente pode se dizer que as práticas vegetativas, elas são ações que utilizam plantas vivas ou cobertura vegetal para proteger o solo, melhorar e também conservar ele, né? Elas incluem o uso de vegetação para reduzir a erosão e também manter a umidade, né? E ela melhora a estrutura do solo e promove uma sustentabilidade ambiental. Agora, vamos ver um pouco da importância das práticas vegetativas. Temos diversas importâncias, mas vamos colocar aqui as principais e também que trazem benefícios para as plantações e para o solo, enfim. A primeira é que elas controlam a erosão e diminuem a perda de sólidos e nutrientes. Vamos entender um pouquinho melhor? Bom, as práticas vegetativas, elas ajudam a manter o solo firme e elas evitam que a água da chuva leve embora a camada fértil do solo e também os nutrientes importantes, né? Então, com esse controle de erosão, a menor perda de terra e de nutrientes essenciais para as plantas. Então, ele é muito importante. Em segundo lugar, a gente tem o aumento da infiltração da água e a redução das enxurradas e assoreamentos.
Então, a vegetação, ela melhora a entrada de água no solo, ela melhora a infiltração da água e também diminui o acúmulo superficial da água e a força das enxurradas. Isso também evita o assoreamento dos rios e dos córregos. Então, quando a gente fala que ela diminui a força das enxurradas, a gente está falando que diminui, assim, impossibilita de que a água leve embora essa camada importante do solo, essa camada fértil e de nutrientes. Então, é muito importante que tenha essa redução das enxurradas, porque senão a gente acaba perdendo uma parte importante do solo, uma parte que é muito importante para as plantas. Em terceiro lugar, as práticas vegetativas, elas protegem o solo contra impactos diretos das gotas de chuva. Então, a gente entende que a cobertura vegetal, ela vai funcionar como se fosse um escudo natural. Ela reduz o impacto da chuva sobre o solo e também previne o desagregamento e a formação de crostas. Então, ela é muito importante ali para ter um solo saudável. Em quarto lugar, elas vão melhorar a umidade e a fertilidade do solo e também mantém o solo produtivo por mais tempo. Essa questão de tempo a gente já tinha falado quando a gente falou sobre as práticas edáficas, que é uma coisa muito importante. Então, as plantas ajudam a conservar a umidade do solo e também adicionam matéria orgânica, o que também melhora a fertilidade e também favorece o crescimento das culturas. Depois a gente tem que elas reduzem a compactação, favorecem o desenvolvimento radicular. Bom, as raízes das plantas, elas criam como se fossem canais no solo e diminuem a compactação. E isso permite com que as raízes das culturas, as raízes das plantas, cresçam com mais facilidade no solo. Porque quando a gente tem um solo compactado, elas terão essa dificuldade de crescer. Então, com esse solo, com essa diminuição da compactação, elas conseguirão crescer com mais facilidade. E por último, elas contribuem para a sustentabilidade ambiental, preservando recursos naturais. Por quê? Porque além de proteger o solo, essas práticas também conservam a água, reduzem a poluição e também aumentam a diversidade. E também tornam a produção mais sustentável. Então, elas são muito importantes para uma produção saudável e sustentável. Agora a gente vai falar sobre os principais tipos de práticas vegetativas. Tem vários tipos, mas a gente vai falar os que mais usam e as principais. Primeiro, a gente vai falar sobre a cobertura vegetal. Bom, a cobertura vegetal, ela consiste em manter o solo sempre coberto por plantas, como leguminosas ou até restos de outras plantas, restos das culturas. E essa prática, ela reduz a erosão, ela protege o solo da chuva direta, como a gente tinha falado antes, e também diminui a evaporação e melhora a infiltração da água. Então, ela é muito importante para uma plantação saudável. Em segundo lugar, a gente tem a adubação verde. A adubação verde, ela vai utilizar plantas específicas, que geralmente são plantas leguminosas, que são cultivadas e depois incorporadas ao solo. Essas plantas, elas aumentam a matéria orgânica e elas também podem melhorar a fertilidade, também promovem a vida biológica do solo e elas podem ajudar na recuperação de áreas degradadas. Então, ela também é muito utilizada, como eu falei, nessas áreas degradadas, porque elas ajudam nessa recuperação. Em terceiro lugar, a gente tem a palhada no plantio direto, que quando a gente está no sistema de plantio direto, costuma manter uma camada de palha, ou seja, resto de palhada, né? Ou seja, são restos de plantas cobrindo o solo. Então, a palhada, ela protege o solo contra erosão, conserva a umidade, reduz a temperatura do solo e, enfim, ela também contribui para aquela ciclagem de nutrientes que a gente tinha falado. Então, ela também é muito importante. Em quarto, a gente tem a faixa de vegetação permanente, que são faixas largas de plantas que permanecem fixas no terreno. Geralmente, essas faixas, né, elas são em áreas de maior declive ou também próximos a cursos d'água.
Elas reduzem o escoamento superficial e infiltram sedimentos estabilizantes no solo e protegem também áreas de preservação. Em quinto lugar, a gente tem as barreiras vegetais e cercas vivas. Bom, as barreiras vegetais, elas são linhas de plantas dispostas ao longo assim do terreno, né? E ela é utilizada para diminuir a velocidade da água da chuva, porque como eu já tinha falado e vou reforçar de novo, quando a gente tem uma chuva muito forte, que ela vem com uma velocidade, uma enxurrada, isso acaba trazendo vários malefícios. E como eu falei, a chuva acaba levando, quando ela vem forte, quando a gente causa uma enxurrada, ela acaba levando uma parte importante do solo, que seria a parte fértil, nutrientes importantes para as plantas. Então, a barreira vegetal, ela vai evitar com que isso aconteça, ela vai diminuir a velocidade da chuva. Bom, agora vamos falar sobre os benefícios das práticas vegetativas. São vários, mas vou citar alguns. Dentre eles está a redução da erosão do solo, que vai evitar a perda de solo e de nutrientes, né, como eu falei antes. Também aumenta a infiltração da água, que no caso essa infiltração ela é muito importante para diminuir as enxurradas e também vai melhorar, né, a recarga do solo. Então, diminuir as enxurradas é muito importante para que a gente não tenha o risco de perder a parte fértil e perder nutrientes importantes para o solo, né? Também temos conservação da umidade, que no caso vai reduzir a evaporação e vai ajudar no desenvolvimento das plantas. Além disso, a gente tem a melhoria da fertilidade, que graças ao aumento de matéria orgânica e atividade biológica, a gente vai ter essa melhoria da fertilidade. Além disso, temos a estabilidade de encostas e áreas frágeis, né, que vai evitar o deslizamento e degradação. Temos proteção contra o impacto direto da chuva e do vento, que no caso, como a gente tinha falado, vai servir como um escudo natural, que a gente tinha falado antes, e vai evitar deslizamento e degradação. Ela fornece uma maior diversidade, né, que no caso vai oferecer habitat natural para os insetos, micro-organismos, enfim, outras espécies também. Ela vai melhorar a qualidade do ambiente, que no caso vai reduzir o assoreamento e a poluição dos rios. E também uma maior produtividade agrícola, porque o solo ele fica mais saudável e equilibrado. Com essa maior equilibração assim, do solo, com um solo mais saudável, ele vai produzir mais. Então, logo a gente terá essa maior produtividade agrícola. E também tem a redução de custos, porque vai diminuir a necessidade de insumos químicos e manejo intensivo. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a aplicação das práticas vegetativas. As práticas vegetativas, elas são muito utilizadas na agricultura convencionalista, especialmente no sistema de plantio direto, que ajudam a proteger o solo e manter sua produtividade. Elas também são fundamentais na recuperação de áreas degradadas, como a gente tinha falado antes, né? Como as faixas, elas ajudam na questão de áreas degradadas. Também elas vão estar restaurando, né, a estrutura e a fertilidade do solo. Então, por isso que elas são muito utilizadas em áreas degradadas. Elas também, além de em áreas degradadas, elas também são muito aplicadas no controle de erosão. Em estradas rurais, taludes, encostas, enfim, áreas suscetíveis a deslizamentos, né? Então, elas também fazem esse controle de erosão. Além disso, desempenham um papel muito importante na proteção de áreas de preservação permanente, que no caso seria a APPS, que ela vai manter as margens dos rios e nascentes estáveis. E ela também aparece em sistemas agroflorestais e pastagens, contribuindo também para um manejo sustentável, equilibrado do solo e da vegetação. Então, a gente conclui, então, depois
de tudo isso que as práticas vegetativas, elas são fundamentais para a conservação do solo e da água, porque elas utilizam a própria vegetação como ferramentas, né? Como ferramentas naturais e de proteção e melhoria também do ambiente. Elas reduzem a erosão, aumentam a infiltração da água, melhoram a fertilidade e contribuem também para a estabilidade de áreas frágeis, áreas degradadas, como a gente tinha citado, o que também é muito importante, né? Então, além de serem métodos sustentáveis e de baixo custo, também ajudam a recuperar áreas degradadas, como a gente tinha falado antes, e também mantém a produtividade agrícola a longo prazo. Porque como a gente tinha falado também nas práticas edáficas, a gente não pode focar somente em um ano. E quando a gente está falando da agricultura, precisa ser algo de longo prazo. Então as práticas vegetativas, elas também ajudam a manter essa produtividade agrícola a um longo prazo. E quando elas são integradas a outras práticas de manejo, como edáficas e mecânicas, como a gente tinha falado antes, elas formam um sistema completo e eficiente de conservação do solo, promovendo sustentabilidade e equilíbrio ambiental. Então, a gente percebe que essas práticas, elas são práticas que precisam estar sempre em desenvolvimento, sempre sendo utilizadas, porque elas são muito importantes e trazem diversos benefícios para o solo. Foi essa a minha apresentação. Como eu disse, eu sou a aluna Nathalie Cristine de Souza Silva, aluna do professor Eduardo Magalhães, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, e eu agradeço por ter assistido a minha apresentação até aqui. Muito obrigada pela atenção e espero que vocês tenham entendido a importância das práticas vegetativas e edáficas. Muito obrigado e é isso.